Olá, meu querido, minha querida, bem-vindo ao programa Em Frente. Sou o pastor Silas da IPI de Rolândia. Estamos aqui para falar da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, mais uma vez. Como é bom poder ter acesso à palavra de Deus, como é bom ter acesso à vontade de Deus, como é bom ter acesso às coisas de Deus. Sempre é bom, sempre vale a pena. Vamos falar hoje sobre o Salmo 36, Salmo número 36, e vamos aqui procurar de novo três verdades, três coisas deste Salmo que podem conduzir o nosso coração à presença de Deus, que podem conduzir a nossa vida a refletir, a orar, a pensar quando vamos falar com Deus. Vamos aqui pensar, aí ó, eu vou ler, são poucos versículos, né? Vou ler alguns também, embora sejam poucos, são 12, mas eu vou ler alguns aqui para que a gente possa meditar. Vamos lá? Diz assim, ó: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta e nem detestada. As palavras da sua boca são maldade e engano. Deixou de lado o discernimento e a prática do bem. No seu leito planeja maldades, detém-se em caminho que não é bom e não rejeita aquilo que é mal. A tua misericórdia, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens, a tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais, porque como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. E assim vai. Vamos aqui começar, pelo primeiro versículo, o versículo 1 do Salmo 36. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus, diante dos seus olhos. Essa expressão, há no coração do ímpio. E quando eu for falar aqui sobre essas três coisas, eu queria que você parasse para imaginar assim. A Bíblia faz uma distinção entre ímpio e justo. Há características de uma pessoa chamada ímpia, há características de uma pessoa chamada justa aos olhos de Deus. Queria que você me acompanhasse para você pensar assim, quem sou eu dentro desta condição exposta pela Bíblia? Quem sou eu? Será que eu tenho sido ímpio? Aliás, não tem essa, eu tenho sido. Ou é ímpio ou é justo. Observa quem você é, segundo as suas ações, segundo aquilo que você pensa da vida. E aí você medita com Deus, para que Deus possa tocar o teu coração, para que Ele venha falar ao teu coração exatamente o que você está precisando mudar. Porque é muito fácil nós chegarmos diante de Deus para buscar dele aquilo que queremos receber. Mas o Senhor hoje quer falar com você a respeito daquilo que você precisa entregar. E não estou falando aqui de oferta, de dízimo, que você vê que aqui no programa nós nunca falamos disso. Já falamos sobre dízimo, tudo, mas não pedindo a quem nos ouve. Mas para você entender, há no coração do ímpio a voz da transgressão. Sabe, o ímpio tem um coração em que a voz da transgressão, ou seja, o chamado ao pecado, é intenso, é constante. Sabe, a tentação é uma coisa comum. Por que é comum, querido? Porque o inimigo, ele conhece cada um de nós. Ele está aí no mundo há milhares de anos. Ele conhece o ser humano muito bem. Ele sabe exatamente no que ele pode nos seduzir. Porque quando nos seduz, caímos. Se nós começamos a ser seduzidos, tentados e cai. Seduzido, tentado, cai. O Satanás sempre vai nos pegar exatamente nessa situação. Até que ele perceba que em nós há um desejo intenso, uma luta interior, que com a força de Deus nós comecemos a vencer cada uma dessas transgressões que a voz do coração nos chama para fazer. É comum ter essa voz de tentação, mas sabe, tem uma tentação recorrente, constante. Por quê? Você já percebeu que tem coisa que vem para a tua vida para te fazer cair constantemente? Você fala, meu Deus, por que eu sou tentado nessa área? Porque você cai nessa área. E quanto mais você cai nessa área, mais o inimigo vem te atacar nessa área. Começa a lutar com isso, pede a força de Deus hoje, para ver se essa voz não começa a ser calada. É claro que a gente não vai ficar sem pecado, isso não tem. A gente precisa lutar constantemente, essa vai ser a nossa luta terrena, para que nós estejamos em paz com essas coisas.
Sabe, a melhor coisa do céu, alguém já disse, é poder não pecar. Porque pecar cansa, cansa. E essa voz da tentação, que aqui ó, a gente sabe, eu não não deveria fazer isso. Mas o coração aqui, que é a nossa, a central, né? Vamos colocar assim, o centro da nossa vontade, grita conosco, faz isso, você quer sim. E você luta mentalmente para dizer, não, eu não quero fazer isso, mas o seu coração continua dizendo, faz, porque é só agora, e começa a te iludir, quando você vê, pá, você se esborracha todo. Aí de novo você se vê triste, abatido, porque você caiu de novo no mesmo pecado. Porque há no coração do ímpio a voz da transgressão. O ímpio é aquele que faz isso aqui, ó, porque não há temor de Deus diante dos seus olhos. Para ele não tem problema pecar. Ele não sente que Deus irá cobrá-lo. O versículo 2 diz, ó, a transgressão lisonjeia seus olhos, e ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta e nem detestada. Não, todo mundo faz isso. A gente começa a dar desculpa. Olha, então primeiro, né, vamos aqui separar porque são 3. Primeira coisa, querido, começa a lutar contra as tentações para você ver se essas tentações não começarão a se enfraquecer até o ponto que sobre isso você já não vai ter que lutar. Porque o inimigo já não vai ficar te atacando em certas áreas porque ele já percebeu. Não adianta ir ali porque ele já se nega. Agora, acontece que depois que a gente começa a cair muito, a nossa consciência fica cauterizada. Aí a segunda coisa entra, né? Aos nossos olhos, a transgressão se torna uma coisa boa. A gente começa a justificar. A gente chama isso de racionalizar com o pecado. É quando você começa a dar motivos que na tua cabeça você chegou à conclusão de que eu tô certo e Deus vai me entender. As pessoas vão me entender. Ó, ele fala, ou duas uma, né? Ou aquilo que eu pratico não vai ser conhecido, eu consigo esconder tanto que ninguém vai saber, ou isso nunca vai ser detestado. As pessoas veem isso com maus olhos porque elas querem. A gente começa a formar na nossa mente um trato para com o pecado, dando licença para ele, né? Dando possibilidade de falar assim, ô pecado, fica aí à vontade, tá? Porque não tem problema não. Mesmo que alguém te diga, rapaz, irmã, moço, moça, isso aí não é legal o que você está fazendo. Mas na tua cabeça você já escreveu tudo. Não, isso aqui não parece tão bom, mas se a pessoa vê por esse lado aqui que eu consigo enxergar, ela vai ver que não é tão ruim assim. E aí você começa a florear. Olha, vamos colocar, já que usei a expressão florear, tem gente que está assim, né, regando cemitério. Eu ouvi uma frase uma vez assim, pessoas que estão regando túmulos de cemitério para crescer flor lá no túmulo, que é um lugar que o Senhor Jesus não regaria, porque o Senhor Jesus não tem desejo, querido, de enfeitar o túmulo, sabe, aquilo que na verdade é lugar de morte. O Senhor Jesus, o desejo dele é tirar a morte e para aquele que está na morte dar vida. Então não adianta ficar regando morte, como se a morte fosse cada vez ficar mais forte. Você sabe, tornar o ambiente do túmulo agradável para você ficar ali num lugar de morte. É assim que é o pecado. O pecado é um lugar de morte. Só que quando a gente começa a dizer, não tem tanto problema assim, eu vou explicar o porquê. É como se você plantasse flores lindas ali e ficasse regando para que quem passe possa ver que, olha, é bonito, está bem cuidado. Mas como que a morte pode ser bem cuidada? Jesus não quer cuidar da morte, Jesus quer destruir a morte. Jesus não quer colocar na morte uma aparência, um cheiro melhor. Ele quer trazer aquilo que está morto para a ressurreição e para a vida. Então hoje decida falar assim, não, eu não vou mais dar desculpa. Eu reconheço que isso é caminho de morte. E o caminho de morte está me levando para a eternidade na morte. Então no nome de Jesus, eu corto a ação de regar as flores do túmulo, porque eu não quero que os túmulos estejam bonitos, eu quero que os túmulos sejam desfeitos pelo poder de Jesus, que vai trazer vida e vai trazer ressurreição. E aí, querido, por que a gente fica, terceira coisa aqui, por que a gente fica constantemente se envolvendo com o pecado? Sabe por quê?
Eclesiastes 8:11, eu acho muito forte esse texto. Ele fala assim: como não se executa logo a sentença contra uma obra má, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o que é mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e a vida dele se prolongue, eu sei com certeza que tudo correrá bem para os que temem a Deus. Se a gente fizesse uma coisa errada e imediatamente fosse punido, a gente pensaria 2 vezes, mais vezes, antes de fazer de novo alguma coisa. Mas ele está falando assim, a sentença não se executa logo. E por que não se executa logo? Versículo 5, a tua misericórdia, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens, porque a graça, a misericórdia de Deus é muito maior do que a gente possa imaginar. Imagina se a cada palavra torpe, tosca que nós falássemos, Deus tirasse um pedacinho da nossa língua imediatamente. A gente já não estava mais, entendeu? Mas Deus não faz isso. Ele dá tempo para que nós percebamos o nosso pecado, nos arrependamos, cheguemos a Ele e peçamos: Deus, tem misericórdia de mim. Sem justificativa, eu errei, me perdoa. Querido, é isso. Não espera vir o juízo. Não espera ver a justiça de Deus acontecer. Chegue-se a Ele hoje. Reconheça o pecado. Peça perdão ao Senhor. E siga a tua vida lutando para que essa tentação não te envolva de novo. E você seja vencido e vencido. Caído, prostrado, você não consiga mais se levantar e comece agora a se acostumar com aquilo que não vai trazer vida, mas vai te levar para a morte. Em nome de Jesus, hoje o Espírito Santo te toma, te dá força, alegria, graça e muita paz para que você vença todas essas coisas em nome de Jesus. Olha aí, Deus te abençoe. Sou o pastor Silas da IPI de Rolândia. IPI de Rolândia fica na Santos Dumont, 1075, no centro da cidade. Não esquece aqui de uma coisa, olha, eu te amo em Jesus. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau! Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã nós nos colocamos na Tua presença, que é santa, que é poderosa, e quero clamar a Ti, ó Deus, que todo aquele que agora se coloca na Tua presença sinta a Tua companhia, que toda a solidão, todo o sentimento, Pai, de deserto, seja preenchido pela Tua presença, Senhor, por todos os lados. Que assim como diz a Tua palavra, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do Teu Filho e ele sinta a Tua paz, a Tua proteção por cima, por baixo, aos lados, aonde quer que entre, por onde quer que saia, por todas as direções, sinta-se a Tua presença. Guarda, livra do mal neste dia e que o Teu amor e a Tua graça constantes sejam notadas por cada um que recebe esta oração. Em nome de Jesus. Amém.